Foi em 2005 que o diretor Ang Lee lançou um dos filmes de maior sucesso em sua filmografia, O Segredo de Brokeback Mountain. O longa-metragem conta a história de Ennis Del Mar e Jack Twist, dois cowboys que se apaixonam perdidamente e que vivem um romance secreto durante anos. A história se inicia na década de 60, quando os personagens se encontram em busca de um trabalho na montanha Brokeback. Ambos são encarregados de cuidar das ovelhas de um rancheiro durante um período indefinido. Logo no início, nós somos apresentados a estes personagens que trocam pequenos olhares, mas que não se aproximam um do outro. O diálogo que ambos estabelecem após o primeiro contato diz muito sobre os personagens que acompanharemos ao longo desta jornada. O Jack se mostra aberto a compartilhar momentos de sua trajetória com o parceiro, quando menciona a relação distante que possui com seu pai e quando se refere aos seus propósitos como indivíduo, o que nos mostra o otimismo deste personagem, considerando a sua posição atual e o seu desejo em crescer na vida. Já Ennis se mostra totalmente diferente. O personagem se comunica de forma rasa e pouco interessante, mantendo sempre o olhar para baixo enquanto conversa com Jack, o que nos expõe um comportamento mais reservado e pouco expressivo. Com isso, os personagens iniciam a sua jornada distantes. Cada um exerce uma função específica na montanha e os diálogos sempre são postos durante as refeições, quando os mesmos estão juntos. No começo, a comunicação entre os dois é breve. O silêncio perdura na medida em que os personagens trabalham e trocam olhares breves. Os planos se abrem e o diretor exibe a natureza posta em meio aos personagens que estão introduzidos nela. Conforme os dias vão passando e os problemas começam a surgir, os personagens aumentam o grau de proximidade e também o de intimidade. Os diálogos ficam mais expansivos e a seriedade atrelada aos dois logo no início, aos poucos, é rompida. Em uma noite fria, após dormir ao relento, Ennis passa a noite na tenda de Jack e os dois têm a sua primeira relação sexual. O contato entre os dois flui de maneira imediata, onde os personagens agem totalmente pelo instinto. Para Ennis, a relação não passa de um breve desvio, pois o personagem afirma o tempo todo a sua masculinidade e em nenhum momento se questiona sobre a sua sexualidade ou permite sentir algo pelo parceiro. Para Jack, é possível sentir que há um entendimento maior sobre o seu sentimento e sobre as suas vontades com relação ao parceiro, mesmo que ele se recuse a afirmar algo, assim como o próprio Ennis. O silêncio volta a tomar conta da narrativa, assim como no início, quando os personagens ainda não se conheciam. Os olhares ficam mais dispersos e os diálogos se mantêm objetivos, como se tivessem feito algo de errado, que quisessem esconder de si mesmos. Depois que os personagens vão embora da montanha, eles retomam a sua vida de onde pararam e dão início a outras histórias, mas não esquecem um do outro. Os anos se passam e os personagens voltam a se encontrar e de tempos em tempos retornam à montanha Brokeback, como uma espécie de refúgio, como um lugar onde eles podem nutrir o mesmo sentimento sem que sejam vistos. Os encontros e desencontros destes personagens nos revelam a dificuldade que ambos possuem em manter um relacionamento homoafetivo. Por mais que haja amor e que seja possível identificá-lo, os personagens estão presos aos preceitos impostos pela sociedade. O receio de assumir um relacionamento homossexual decorre principalmente de Ennis, que em um determinado momento compartilha com Jack uma memória dolorosa de sua infância, o que nos reforça os traumas enraizados por meio deste personagem e o porquê ele prefere manter o relacionamento em segredo. A distância posta, principalmente por Ennis, acaba desgastando o relacionamento e faz com que Jack se questione sobre o que ambos possuem e o que eles construíram durante todos estes anos. O que nos faz pensar sobre os impedimentos que estes personagens possuem com relação ao futuro, pois não existe nada concreto. A abordagem proposta pela narrativa nos faz discutir sobre o comportamento masculino e como ele influencia os caminhos em que os protagonistas percorrem. Em muitos momentos, notamos que os personagens agem de modo brutal, ao mesmo tempo que se abraçam, também se esmurram, o que reflete a fragilidade de um homem posto a um ambiente tóxico, pensando principalmente na década de 60 e nas relações familiares, onde o homem não é ensinado a amar outro homem, ou muito menos a demonstrar os seus sentimentos, e este ponto não está atrelado a uma questão romântica ou muito menos o que se refere à sexualidade, mas sim a um aspecto natural da vida,
o qual homens ocultam as suas dores e expressam este mesmo comportamento a seus filhos. O filme traz essa abordagem a todo momento, considerando a dificuldade que os personagens possuem em estar juntos. A proposta que o filme traz, com base na temática LGBT, é de contar uma história sobre um amor que transcende tudo, mesmo que seja sobre um amor impossível. O diretor Ang Lee nos conduz a uma narrativa intimista, onde os personagens precisam lidar com suas questões internas em um contexto totalmente desfavorável. Para Jack, é possível construir uma vida ao lado de Ennis, mas para Ennis há apenas um caminho, e isso não inclui Jack ao seu lado. Esta barreira, que afasta esses personagens, nos mostra como ambos lidam com suas questões e como isso influi dentro da narrativa. A relação de amor e de perda caminham juntas o tempo inteiro, pois os personagens estão sempre partindo de algum modo e deixando suas marcas por onde passam. No fim, nos deparamos novamente com a perda, mas desta vez de forma definitiva. Para Ennis, sobram apenas as lembranças de Jack, através do cartão postal da montanha e da jaqueta do amado, o qual o personagem observa com os olhos marejados e diz: Jack, eu prometo.